Fala, galera. Estamos de volta aí para a segunda parte da videoaula sobre demografia brasileira. Então, se você ainda não assistiu a primeira parte, sugiro que o faça. O link para essa primeira parte da aula vai estar aqui em algum lugar. Se você já assistiu, vamos dar sequência ao conteúdo. Vamos continuar falando, então, sobre as principais características da população brasileira, agora com expectativa de vida ou esperança de vida ao nascer. Então, vamos dar uma olhada nessas informações aí que são apresentadas. Longevidade no Brasil, mulheres vivem mais. Então, ele apresenta para 3 anos, 2000, 2009 e 2010, informações de expectativa de vida, né, em anos para ambos os gêneros, para os homens e para as mulheres. Então, você consegue observar a evolução, como foi aumentando de maneira geral, né? E o dado mais recente que a gente tem, 73,5 anos, a média da expectativa de vida no Brasil. Tá? As mulheres vivendo um pouquinho mais, está lá 77,3. Se você quiser saber por que disso, dá uma olhadinha naquela página lá do Twitter, por que os homens vivem menos. Não, estou brincando, gente. Então, vários aspectos que influenciam na maior expectativa de vida das mulheres, como, inclusive, um maior cuidado com a sua saúde. Tem um estudo que eu li uma vez, que falava que as mulheres vivem mais, dentre outros fatores, porque elas exteriorizam mais os seus sentimentos, né? Coloca para fora aquilo que está sentindo, e com isso ela tem menos problemas psicológicos, e isso interferiria na expectativa de vida delas, mulheres. Bom, exteriorizar o sentimento é uma palavra, é uma expressão um pouco mais pomposa para DR, né? Mulher gosta de DR, que ó, fala muito, é por isso que vive mais. Bom, gente, brincadeiras à parte, vamos lá. Dá para perceber, então, que a expectativa de vida no Brasil está em franco crescimento, está expandindo, está aumentando. Hoje é de 73,5 anos. Beleza? E quais são os motivos? Por que a expectativa de vida está aumentando? Por conta de melhorias nas condições gerais de vida. Tá? Melhoria nos indicadores econômicos, nos indicadores sociais de criminalidade, por exemplo, melhoria no acesso à medicina, né, à saúde, no acesso a saneamento, tá? Melhorias de uma forma geral. Então, a gente pode generalizar dizendo que o aumento da expectativa de vida está relacionado à elevação do IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, tá? Tranquilo? Bom, na primeira parte da aula, a gente analisou que houve uma queda, está havendo uma queda da taxa de natalidade e fecundidade no Brasil. Tá? Agora, neste slide aqui, acabamos de ver que está havendo um aumento da expectativa de vida. Então, o que esse cenário pode ocasionar para o nosso país? Se a natalidade está caindo e a expectativa de vida está aumentando, isso é um processo de envelhecimento. Veja bem, a gente não pode dizer que a sociedade no Brasil é uma sociedade velha, envelhecida. Tá? Nós estamos em processo de envelhecimento. Tá? Então, isso é importante, isso traz várias outras consequências que a gente vai analisar em breve. Tranquilo? Vamos lá. Vamos analisar agora um pouco da dinâmica, o comportamento da população brasileira. Vamos fazer isso por meio da análise da pirâmide etária, né? Em 3 anos aí, no 80, 2010 e a projeção para 2050. Mas antes, dá uma olhadinha nesse bloco aí ao lado. Né? A população brasileira por gênero. 49% da população brasileira composta por homens, 51% por mulheres. Bom, por quê? Por que tem mais mulheres do que homens na sociedade brasileira? Isso é óbvio, né? Parece aquele velho do poço. Óbvio, tem mais mulheres do que homens porque nascem mais mulheres. A natalidade é maior entre mulheres, certo? Errado de novo. A natalidade é maior entre homens. Mas espera aí. Se nasce mais homem do que mulher, por que na sociedade, na população, tem mais mulher do que homem? Bom, primeiro, a mortalidade é maior entre homens e a expectativa de vida é maior entre as mulheres, acabamos de ver. Tá? Este cenário faz com que a gente tenha atualmente maioria feminina na composição da população brasileira por gênero. Tranquilo? Bom, vamos lá. Vamos analisar agora essa pirâmide etária. É um ponto importante dessa segunda parte da aula. Antes, vamos dividir essas pirâmides naquelas 3 partes clássicas. Tá? Base, corpo e topo. A base representando a população jovem, o corpo representando a população adulta e a PEA, população economicamente ativa,
e o topo representando os idosos. Tá? Vamos agora, então, fazer uma análise sobre cada uma dessas partes da pirâmide. Começando pela base. Dá para perceber, né, no avanço da pirâmide etária, de 80, 2010, 2050, que a base está estreitando. Né? Há um estreitamento da base da pirâmide. O que isso representa com relação àqueles indicadores demográficos? Natalidade e fertilidade em queda. Claro, né? As mulheres têm menos filhos na média, nasce menos gente, menor natalidade. Se a natalidade diminui, a base da pirâmide vai encolher. Tá? Há um encolhimento ou um estreitamento da base da pirâmide. Tranquilo, né? Agora, o que esse estreitamento da base da pirâmide, o que ele pode representar no futuro? Bom, menos crianças hoje representa menos adultos amanhã, né? Menos crianças no presente, natalidade em queda, natalidade menor, representa menos adultos no futuro. Ou seja, pode haver uma diminuição da PEA, população economicamente ativa. Tá? Então, esta é uma consequência da queda da natalidade e diminuição da fecundidade também. Tranquilo? Então, vamos falar sobre a PEA agora. Dá para observar, pela análise dos três gráficos, das três pirâmides, que a PEA está em pleno processo de transição. Está em transição, mas como assim transição? Bom, atualmente, a gente tem uma PEA muito significativa. A PEA hoje é maior do que a soma dos inativos, ou seja, daqueles que não trabalham. São os idosos, o topo da pirâmide, que já trabalharam, né, estão aposentados, e as crianças, a base da pirâmide, aquelas que ainda não estão em idade de trabalhar. Isso é muito importante para o país. Isso os demógrafos chamam de bônus demográfico ou janela demográfica. Presta atenção nessa parte aqui que ela é importante, tá? O que seria o bônus demográfico, então? Bônus demográfico é quando você tem este cenário de uma PEA maior do que os inativos, tá? Do que o topo e a base da pirâmide. E por que isso é importante para um país? O que é chamado de bônus demográfico? Porque você tem um momento da sua transição demográfica, você tem um momento em que você tem a maior quantidade de trabalhadores disponíveis. Então, se você souber aproveitar esse momento, essa janela demográfica, antes que ela se feche, você vai conseguir gerar riquezas para o país e, consequentemente, desenvolvimento. Como é que se faz isso? Como é que se aproveita o bônus demográfico? Como é que se aproveita o fato de ter muita população economicamente ativa para gerar desenvolvimento do país? Primeiro, investindo na qualificação da mão de obra, qualificando essa PEA, dando mais conhecimento para ela. Segundo, gerando empregos, né? A geração de empregos diretos, né? Por meio da ação do poder público, e também o poder público viabilizando a criação de empregos pela iniciativa privada. Tá? Os especialistas dizem que o Brasil não está sabendo aproveitar o seu bônus demográfico, a sua janela demográfica. Tá? Então, assim, por mais que tenha havido uma melhoria nas condições educacionais do país nas últimas décadas, essas melhorias ainda estão muito aquém do ideal, do necessário para qualificar como seria necessária essa mão de obra. Tá? E a geração de empregos é um problema também, daqui a pouquinho a gente vai falar disso. Tá? O atual governo, inclusive, estamos falando de governo Bolsonaro, tem uma política de desinvestimento. Na verdade, começou no governo Temer. Tá? Política de desinvestimento seria diminuir o investimento estatal, o investimento público na economia, na geração de empregos, né, na dinamização da economia. Entregar essa missão para a iniciativa privada, né, por meio, por exemplo, das privatizações. Mas isso é um problema, gente, porque a iniciativa privada ela não está necessária em ocupar a PEA, em gerar riqueza para o país, né, em qualificar essa mão de obra, não. Está falando de empresa dentro do modelo capitalista. O interesse é o lucro. Tá? Inclusive, quanto menos mão de obra ele empregar, o patrão, o empresário empregar, melhor para ele. Menos custo ele tem. E aí a gente fala de outro processo, da robotização, da mecanização do campo, enfim, vários outros processos que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. O fato é, no meu ponto de vista, e aí trata-se de uma opinião pessoal, é muito equivocado você promover uma política de desinvestimento. Você está diminuindo o investimento público, que é quem tem essa análise aí que nós estamos vendo, né?
e que pode fazer de tudo para aproveitar esse momento de bônus demográfico. E você entrega tudo isso para a iniciativa privada que não tem esse interesse. O interesse deles não é esse. Né? Esse seria o interesse do poder público. Mas, enfim, fechando agora o parênteses da discussão política, vamos continuar. O que como a gente está vendo, a PEA está em transição. Ou seja, atualmente tem uma quantidade significativa e é o bônus demográfico. Mas, como está em transição, esse momento vai passar, a janela demográfica vai se fechar e a gente vai entrar num período que os demógrafos chamam de inverno demográfico, onde vai faltar mão de obra. Porque pensa bem, gente, volta lá para a base. A base não está ficando pequena? Não tem menos jovens? Menos jovens significa menos adultos. Vai diminuir a PEA. Tá? Por isso que seria importante a gente aproveitar o nosso momento de bônus demográfico. Infelizmente, a gente não está sabendo aproveitar. Tranquilo? Vamos para o topo agora. Idosos. Bom, o topo está largando, está bem visível isso, o topo está se inchando, né? Está ficando maior, está se expandindo. Tranquilo? Isso por quê? Aumento da expectativa de vida, acabamos de falar. Por sua vez, está relacionado ao aumento das melhorias, das condições de vida, do IDH e tudo mais. Tranquilo, né? Processo de envelhecimento da população. Mas, vamos lá, mais uma vez, analisando agora as outras duas partes também. Se tem menos criança, que vai representar menos adultos no futuro, e hoje tem muito adulto que vai representar muitos idosos no futuro, já que o topo está largando, você vai ter um problema de envelhecimento da população, que acarreta, por sua vez, problemas previdenciários. Tá? Tudo que envolve a previdência social, inclusive a aposentadoria. Porque aí a situação do bônus demográfico vai se inverter, se transformar no inverno demográfico, onde você vai ter a soma do topo e da base da pirâmide maior do que o corpo da pirâmide, maior do que a PEA. Tá? E aí não dá conta, o sistema previdenciário não dá conta. É por isso que eu falo, presta bem atenção no que eu vou falar. O Brasil fez uma reforma da Previdência que foi bastante criticada agora, recentemente, foi vendo Temer e Bolsonaro. Mas o Brasil precisava de uma reforma da Previdência. A nossa dinâmica populacional, expressa nas nossas pirâmides etárias, revela isso, revela essa necessidade. Agora, a discussão se essa Previdência que foi proposta, aprovada, foi a melhor para o trabalhador, para a sociedade como um todo, para o país, aí é outra discussão, é uma discussão política que vai longe e nós não vamos entrar nesse mérito agora. Tá? Só quero deixar claro para vocês que há a necessidade de uma reforma da Previdência. No modelo atual, isso seria insustentável. A gente teria, no futuro próximo, um número de idosos muito grande para receber aposentadoria e poucos trabalhadores para pagar imposto que se converte em aposentadoria. Tá? Tranquilo. Beleza, vamos lá. Vamos falar um pouco mais sobre a PEA, então, população economicamente ativa. O que significa PEA? O que significa população economicamente ativa? Bom, são os trabalhadores que estão empregados e os que estão procurando emprego. Isso é importante, gente. Tá? Até os desempregados que estão procurando emprego, que vão lá fazer entrevista, que manda currículo e tudo mais, essa galera também entra para a PEA. Tá? Só não entra, na verdade, os desalentados, que é outro conceito, e a chamada geração nem, geração que nem estuda e nem trabalha. Não é o caso de vocês, porque se vocês estão assistindo essa videoaula, vocês estão estudando, beleza? Mas vamos lá. A PEA, por sua vez, se subdivide em PEA ocupada e PEA desocupada. Vamos lá. PEA ocupada, quem está trabalhando. Existem basicamente duas categorias. O trabalho formal, tá? Aquele que tem registro, que tem a carteira assinada, a carteira de trabalho assinada, e com isso o trabalhador ele tem todos os direitos trabalhistas disponíveis, pelo menos os que ainda restam. Né? Então, por exemplo, férias remunerada, né? 30 dias de férias remunerada, licença maternidade para as mulheres, paternidade para os homens, licença médica, tá? Que mais? 13º salário, o FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, é como se fosse uma espécie de poupança que o trabalhador vai formando enquanto ele está trabalhando. Tá? Esse é o trabalho formal. E, claro, ele paga imposto. Aquele imposto que a gente reclama muito quando vai fazer declaração do imposto de renda, por exemplo, e tal. Mas está pagando imposto que, em tese, ajuda o país a se desenvolver. Tá? E o trabalho informal, que é o oposto do formal. Então, se o formal tem carteira assinada, o informal não tem nenhum desses direitos.
Tá? Não tem. Aí, gente, a gente entra num conceito chamado uberização do trabalho. Tem o símbolo do Uber aí porque tem a ver com Uber mesmo, o aplicativo de transporte. Uber, uberização. Daqui a pouquinho eu falo sobre isso, tá? Vamos manter essa informação aí guardadinha. Daqui a pouquinho eu falo sobre isso. Vamos lá. E a PE desocupada? A desocupada relacionada ao desemprego. Existem dois tipos de desemprego. O desemprego conjuntural e o desemprego estrutural. Vamos lá. O conjuntural se refere a uma conjuntura, ou seja, a um cenário, alguma coisa que está acontecendo agora. Por exemplo, crises econômicas internas ou internacionais, externas. Tá? Quer ver um exemplo? A pandemia do Covid, do novo coronavírus. Essa pandemia está gerando um grande número de desemprego no mundo inteiro, de uma forma geral. Só que esse desemprego é por conta da crise, da pandemia, ou seja, de uma conjuntura. Uma vez cessada essa pandemia, uma vez que ela acabe e a gente volte ao normal, as fábricas vão reabrir, o comércio vai reabrir e vai recontratar. Ou seja, esse desemprego conjuntural, ele tende a ser passageiro. Tá? Ele é só por um momento, é só enquanto dura a crise, seja ela qual for. A crise atual é uma crise de saúde, né, e que tem reflexo na economia, por conta da principal estratégia adotada para combater o coronavírus, que é o isolamento, o distanciamento social. Fábricas fecharam, comércio fechou, e aí muita gente teve que demitir, né, seus funcionários e tudo mais, muita gente perdeu o emprego. Então, esse é o desemprego conjuntural. Uma vez acabada a pandemia, se é que um dia ela vai acabar, se é que um dia a situação vai voltar ao normal, as fábricas vão reabrir e o comércio vai recontratar. Então, esse desemprego tende a diminuir, o conjuntural. Então, vamos dizer assim que ele é o menos pior dos dois. Tá? E o estrutural? Bom, o estrutural ele tem basicamente duas causas. Primeiro, são os avanços tecnológicos. Por exemplo, uma máquina que substitui a mão de obra humana. Tá? Uma colheitadeira na agricultura faz o trabalho que 10 trabalhadores rurais fariam. Então, esses 10 trabalhadores estão desempregados. E esse é um desemprego estrutural. Tá? O desemprego estrutural também está relacionado um pouco à estrutura produtiva de cada país. Né? Se o país fornece condições de geração de emprego, de movimentação da economia. Tá? Mas foca na questão dos avanços tecnológicos, que é mais importante. Então, pensa bem, esses 10 camaradas lá do campo que ficaram desempregados por conta da invenção, da criação de uma máquina colheitadeira, para aquela função, eles estão desempregados para sempre. Né? Então, o desemprego estrutural tende a ser mais longo e até diz? Eterno. Fugiu a palavra agora. Enfim, eles tendem a não se desfazer. Porque, a não ser que esses caras se ocupem em outro ramo de atividade, eles vão estar desempregados para o resto da vida. Tá? Então, o desemprego estrutural ele é mais permanente, achei a palavra, permanente. Tá? Tranquilo? Então, se a gente falou de PEA, população economicamente ativa, vamos falar da PEI, população economicamente inativa, que seriam quem? Crianças e idosos, tá? A base e o topo da pirâmide. Tranquilo? População economicamente inativa, PEI. Beleza? Bom, superada essa fase aí de conceituação, de PEA, ocupada, desocupada, trabalho formal e informal, vamos aos números. PEA ocupada no Brasil e PEA desocupada no Brasil atualmente. PEA ocupada. Em fevereiro de 2020, a gente tinha um cenário bem preocupante. 40% da nossa PEA ocupada estava ocupada na informalidade. Então, olha aqui. São 38 milhões de brasileiros na informalidade. Esses dados, gente, são anteriores à crise do Covid, tá? Então, da pandemia. Vamos lá, vamos analisar esse gráfico aí, desses 38 milhões de brasileiros que estão na informalidade. Lembrando, acabamos de falar no slide anterior, se você não se lembra, dá uma voltadinha aí no vídeo. Informalidade, o trabalho informal é aquele que não tem direitos trabalhistas, tá? E não contribui pagando imposto. Então, vamos lá. Maior parte, né, metade dos trabalhadores informais são trabalhadores por conta própria sem CNPJ. CNPJ é Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Tá? É empresa, pessoa que tem empresa. Então, toda essa galera que trabalha por conta própria. Então, inclusive,
entregadores e motoristas de aplicativo. Tá? Segunda maior parte aí está empregado no setor privado sem carteira assinada e depois trabalhador doméstico sem carteira assinada. Tá? Então, essa situação de informalidade é extremamente preocupante para a economia do país. Tá? E agora sim, vamos falar com calma do fenômeno descrito como uberização do trabalho ou precarização do trabalho. Bom, uberização está relacionado a esse avanço do trabalho informal. Tá? O trabalho informal no mundo inteiro está avançando, no Brasil especialmente, e isso por conta de algumas ações políticas, de algumas políticas públicas, como, por exemplo, a reforma trabalhista, que foi proposta pelo governo Temer e executada pelo governo Bolsonaro, que reduz direitos dos trabalhadores, que flexibiliza a contratação por parte do empregador, né? Desonera o empregador. A lógica é a seguinte: se eu desburocratizar e desonerar o empregador, ele vai contratar mais, ele vai ter menos burocracia, vai pagar menos para contratar, então ele vai contratar mais. Só que, né, pode até contratar mais inicialmente, mas a que custo? A custo de uma precarização do trabalho. O trabalhador vai ganhar menos, ou vai ter menos direitos, ou vai ter uma jornada de trabalho maior. Então, tem este dilema aí. Outra coisa relacionada à uberização e precarização do trabalho é a terceirização. A terceirização no âmbito empresarial é quando uma empresa contrata outra empresa, né, um terceiro, uma outra empresa, para prestar um serviço para ela. Tá? Então, gente, todas as estatísticas do trabalho terceirizado mostram que o trabalhador terceirizado ele tem uma média salarial menor, ele tem mais risco de acidente de trabalho, ele tem mais rotatividade entre as empresas, ele não se fixa muito em um lugar só. Ou seja, no final das contas, a terceirização é excelente para quem contrata, muito boa para quem tem uma empresa de terceirização, né, uma empresa terceirizada, e muito ruim, péssimo para o trabalhador. Tá? A verdade é essa. Então, este é o cenário do trabalho informal no Brasil hoje. Vamos falar sobre a PEA desocupada, que está relacionada com o desemprego. Em fevereiro do presente ano, 2020, nós temos 11% de desempregados no país. São 12 milhões de pessoas. Tá? É uma taxa bem alta. Aí um gráfico para mostrar a evolução desse desemprego. Está em vermelho aí, em vinho, depois do Plano Real. Tá? Reparem o decréscimo progressivo durante a década de 2000, uma década que vivia-se internacionalmente falando um boom das commodities, alto valor das commodities, especialmente commodities agrícolas e minerais, commodities essas que o Brasil exporta em grande quantidade, o Brasil é um grande exportador de commodities, e o governo da década de 2000 se valeu dessa situação internacional, dessa conjuntura internacional, conseguiu gerar bastante emprego, e isso favoreceu aí essa queda da taxa de desemprego. A partir de 2014, quando a gente teve o impeachment da Dilma, olha as taxas crescendo novamente. Tá? E tem a ver, claro, com decisões internas, mas também com acontecimentos internacionais, como a crise de 2008, aquela crise do mercado imobiliário que começou lá nos Estados Unidos em 2008 e atingiu o mundo inteiro porque a economia está globalizada. Mas vamos lá, o que puxa esse desemprego aí? O que está puxando? O que está liderando essas altas taxas de desemprego no país? Construção civil e serviço público. Duas áreas que empregam bastante. Se você tem crises nessas áreas, você tem um aumento do desemprego. A construção civil foi profundamente afetada por conta da Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato, uma das maiores críticas que ela recebe foi essa, que em vez de punir somente as pessoas, né, corruptas do setor público e do setor privado, acabou punindo empresas. E aí, quando você puniu empresa, você gerou uma queda do emprego, né? Construção civil. Tá? As empresas que a gente está falando, gente, Odebrecht, Queiroz Galvão, Carioca Engenharia, todas essas empresas de construção, são elas que geravam esses empregos todos na construção civil, que agora, né, estão em queda. Por isso que o desemprego aumenta. Tranquilo? Bom, agora, para fechar, a gente vai analisar a distribuição da população economicamente ativa do Brasil por setor de atividade econômica. Gente, isso é importante para qualquer país, porque você analisar a distribuição da força de trabalho,
daquele país pelo setor de atividade econômica, você consegue inferir, você consegue deduzir várias informações sobre o desenvolvimento desse país. Por exemplo, um país que tem muita peia, boa parte da sua peia ocupada no setor primário, lembrando, o que é o setor primário mesmo? Agricultura, pecuária e extrativismo. Então, se você tem um país cuja peia está muito ocupada no setor primário, significa que esse país se modernizou pouco na agricultura. Não fez a revolução agrícola, a revolução verde. Então, tem muita mão de obra humana ainda e menos máquinas. Significa, então, que tem uma economia, uma agricultura menos produtiva, tá? Produtividade mais baixa. Então, certamente será um país menos desenvolvido, tá? Então, esse tipo de análise é muito interessante. Analisar o desenvolvimento do país e a situação econômica do país por meio da distribuição da peia nos setores da economia. Bom, a peia no Brasil está assim dividida. 17% só da peia está ocupada no setor primário da economia. Bom, e aí a gente tem algumas coisas para falar. Primeiro, a Revolução Agrícola, Revolução Verde, ou seja, tecnologia chegando ao campo, máquinas substituindo a mão de obra humana, tá? Então, se a mão de obra humana está sendo substituída por máquinas, menos gente para trabalhar no campo. Isso gera, então, um desemprego estrutural, tá? Aquele que é mais permanente, mais duradouro. Por sua vez, o desemprego no campo leva ao êxodo rural. Isso é meio óbvio, todo mundo sabe disso. Aliás, geografia, não sabe a resposta de alguma coisa, bota lá êxodo rural, que deve estar certo. Tá? Êxodo rural é a resposta para tudo. Então, o desemprego estrutural gera um êxodo no campo, gera um êxodo rural. Tá? Bom, tem uma informação complementar aí, que é sobre a ruralização das atividades urbanas. O que é isso? Bom, atividades que antes eram quase que exclusivas do meio urbano, hoje estão presentes no campo. Tá? O campo sempre foi visto muito como agricultura, pecuária e extrativismo. Tá, mas hoje você tem, por exemplo, agroindústria. E aí? O que é isso? É setor primário ou secundário? Porque agro é de agricultura, agropecuária, que é setor primário. Indústria é de indústria, que é setor secundário. E aí? Então, você tem mais essa mistura, tá? De atividades. Então, por exemplo, atividade de informática, que antes era algo exclusivo do meio urbano, está presente no campo hoje. Eu coloquei essa figurinha aí, um camarada mexendo num tablet. A gente vê por aí algumas fazendas, né, alguns latifúndios, que têm alta produtividade, as colheitadeiras que eu mencionei, sendo controladas à distância por uma pessoa com tablet. Não tem piloto, né? Ou seja, esse tipo de função, de atividade que era antes, né, de informática, que era antes exclusiva ou quase restrita ao espaço urbano, hoje está presente no espaço rural. Tá? E a gente chama isso de ruralização das atividades urbanas. Isso está relacionado, gente, a um modelo de agricultura bem contemporâneo chamado agricultura de precisão. Esse modelo usa muita tecnologia, usa imagens de satélite para prever eventos climáticos anômalos, né? Uma chuva em excesso, uma seca em excesso, uma geada, enfim, algo que ajude o agricultor a tomar decisão. Tá? Então, presença de tecnologia, a ruralização das atividades urbanas está relacionado também à agricultura de precisão. Beleza? E o setor secundário, como é que ele se comporta no Brasil? 23% da PEA, da nossa população economicamente ativa, está empregada no setor secundário. Lembrando, o setor secundário é indústria e construção civil. Aquela parte lá que a gente viu que gera bastante emprego no Brasil. Bom, um fenômeno que não é exclusivamente brasileiro, o fenômeno da robotização, é bem semelhante à mecanização do campo, mas está relacionado à indústria. Os robôs substituindo a mão de obra humana nas fábricas, tá? Nas linhas de produção, nas linhas de montagem. Isso, claro, gera, então, um desemprego estrutural também. O cara perde a sua função. O Chaplin, no seu clássico filme Tempos Modernos, mostra muito bem isso. Né? É um filme que é bastante utilizado para falar do Fordismo, do modelo de produção, mas dá para a gente falar muito de desemprego estrutural, desse processo de modernização da indústria e de geração dessa massa de trabalhador desempregado da indústria. Tá? Tranquilo? Agora, pergunto-vos eu a vosco, esse desemprego estrutural, tanto no setor primário quanto no setor secundário,
faz o quê? O que essa galera desempregada no campo e desempregada na indústria faz? Vai para onde? Para o setor terciário. E o nome disso é terciarização. Cuidado, presta atenção. Aí eu falo olhando para lá, parece que eu sou vesgo, né? Cuidado, presta atenção. Terciarização, né? Terciarização tem a ver com o setor terciário. É diferente de terceirização. Até eu estou me confundindo. Terceirização, como a gente já falou, uma empresa terceirizada é aquela empresa que é contratada para prestar serviço para outra empresa. Tá? Terciarização tem a ver com o setor terciário da economia. Qual que é o setor terciário da economia? Comércio e serviço. É o mais complexo, porque serviço é muita coisa, né, gente? Serviço é serviço de transporte, serviço de comunicação, serviço de fornecimento de energia, de água, serviço de segurança, serviço de limpeza, serviço bancário, serviço militar, serviço público. Então, assim, serviço engloba uma gama muito grande de atividades, tá? Mas o fato é, essa PEA desempregada no campo pela Revolução Agrícola que causou desemprego estrutural, e essa PEA desempregada na indústria que causada pela robotização, né, que causou desemprego estrutural, eles migram para o setor terciário, porque é o mais abrangente. Então, esse fenômeno é chamado de terciarização da economia, terciarização da força de trabalho. Tá? Então, está aí 60% da PEA brasileira ocupada no setor terciário. Isso está intimamente ligado, gente, à Revolução Técnico-Científica Informacional. Lembram dela? Lembram do Milton Santos? Pois é, lembram da economia globalizada? Então, tecnologia e integração está aí. Essa revolução técnico-científica informacional causa o que a gente chama também, está relacionado ao que a gente chama de hipertrofia do setor terciário. O que é isso? É o inchaço do setor terciário, que por mais complexo que ele seja, às vezes ele não dá conta de receber toda essa PEA que está sendo disponibilizada. Né? É uma coisa curiosa. A gente sabe que no fenômeno do êxodo rural levou a população, durante as revoluções industriais, né, levou a população para a cidade para se ocupar na indústria. Beleza, agora eles estão perdendo emprego na indústria. Assim, não há um retorno ao campo porque o campo também já está mecanizado, já está ali ocupado com a sua dinâmica. Então, essa galera permanece no âmbito urbano, mas ocupados no setor terciário da economia. Tá? Então, essa hipertrofia, esse inchaço do setor terciário, tá? É isso. O inchaço do setor terciário é a hipertrofia. Tá? Isso está intimamente ligado ao processo de informalidade, ao aumento do trabalho informal. Porque, como eu falei, não tem lugar para todo mundo, mesmo no comércio, na prestação de serviço. Então, muita gente vai prestar o serviço de forma autônoma, sem carteira assinada, sem os direitos trabalhistas. Gente, só para complementar, o cara do Uber, ele trabalha por conta própria. Se ele sofre um acidente, ou se ele pega uma doença, ele não tem licença médica. Aqueles dias que ele não trabalhar, ele não vai receber. Se é uma mulher, fica grávida e tem que se afastar para ter o neném e para cuidar do neném nos primeiros meses de vida, não tem renda, não tem quem pague, tá? Não tem direitos trabalhistas. O entregador também, o cara que entrega a comida dos iFood da vida. Se a moto dele quebra, a empresa que contrata, o restaurante que contrata esse cara para entregar, vai contratar outro. Porque o que não falta, né, é gente querendo um emprego, qualquer emprego que seja. Então, se o cara hoje, se o meu entregador hoje, a moto dele quebrou, não tem como entregar, eu só lamento para ele, eu vou chamar outro. Vou pagar o que eu pagaria para ele, eu vou pagar para outro. E ele fica sem. Então, é muito difícil essa situação de informalidade. É prejudicial para o país, que arrecada menos impostos, e, consequentemente, tem menos dinheiro para investir em todas as outras áreas, e é péssimo para o trabalhador, que não tem garantias, não tem direitos, tem uma renda menor, um trabalho precarizado, porque trabalha muito, né, sem regulação, sem, às vezes, dependendo do trabalho, sem os EPIs, equipamentos de proteção individual. Enfim, é uma situação muito complicada. Tá? E, para fechar, um comentário sobre a questão de gênero. Nós vimos há pouco que as mulheres são maioria na população brasileira. Porém, na PEA, os homens são maioria. Então, é uma coisa aí, uma desigualdade de gênero muito grande, tanto na presença, né, de homens e mulheres na PEA, quanto nos rendimentos e nos cargos ocupados. Tá? Infelizmente, a gente ainda tem mulheres que, para o mesmo cargo, mesma função, ainda recebem menos do que os homens, simplesmente por serem mulheres. Né? Então, a gente está nesse processo de superação de uma sociedade machista, patriarcal, né? Mas a luta é árdua.
Beleza, gente? Por hoje é só. Assim a gente fecha, a gente encerra o assunto de demografia brasileira. Tranquilo? Alguma dúvida? Algum comentário? Qualquer coisa, deixa aqui embaixo nos comentários ou me procure nas redes sociais. Beleza? Valeu!